Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Trígono Cast de crédito privado. Eu sou a Thaís, analista de crédito aqui da Trígono, e hoje eu estou com o Marcelo Peixoto, que é sócio gestor do nosso fundo aqui de crédito privado. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Thaís? Tudo certo. Bom, a gente está no penúltimo mês do ano, né? E hoje o nosso tema aqui do nosso Trígono Cast vai ser falar um pouquinho do que aconteceu no mês de outubro, né? E também falar um pouco de panorama do mercado, como está o andamento aqui do nosso fundo do Trígono Pulsar. É isso aí, a gente trouxe um material bem legal para vocês, né? Vamos começar passando aqui nossos slides. Antes de falar um pouquinho dos nossos conteúdos, né, Thaís? A gente tem produzido um material bem legal, né? Então a nossa resenha mensal de crédito privado ela já está publicada, vocês podem acessar na nossa página e nas redes sociais, né? E fica aqui também a nossa última live de crédito privado, que acontece toda terceira segunda-feira de cada mês, né? É uma live mensal e aqui tem o QR Code da última, onde a gente explorou o setor de papel e celulose. Foi uma live que o pessoal gostou bastante. Então, sim, foi uma live bem interessante que a gente tratou, né, desse setor aí que é bem importante aqui. A Thaís, a nossa analista responsável pelo setor, cobriu muito bem o setor, as empresas, não só as brasileiras, como as latino-americanas também, as chilenas, né? Então foi um material aí bem legal, fica para vocês aí, mais uma vez disponível no YouTube. E o mês começou logo com uma guerra, né, Thaís? O mês de outubro mal começou, né, e já teve toda essa confusão lá no Oriente Médio. E para a gente aqui, realmente, bom, o conflito, obviamente, né, de complexidade é enorme, né? Os potenciais desdobramentos são muito grandes, né? É difícil visualizar o que vai acontecer, né? E à medida que outros atores se envolvam, a coisa vai ganhando, obviamente, complexidade, né? E pode ter, obviamente, uma escalada e pode impactar preço de commodities. Petróleo seria o mais importante que a gente vislumbra nesse momento, né? Então a gente traz aqui um pouco o gráfico do petróleo, né? Mas é claro que a gente já parte de um contexto onde, né, tem restrição de oferta da OPEP, né? Acho que é importante pontuar isso. Ao longo dos últimos anos, pouco investimento até por parte das petroleiras mundiais, né, por conta de uma matriz de transição energética, tudo isso que se discute no mundo, né? Então, se o conflito ganha escalada, se o Irã realmente entra nesse conflito, obviamente toda aquela região ali muito sensível, o Estreito de Hormuz, por onde passa 1/3 da produção mundial de petróleo, pode ter consequências aqui de preço de gasolina, de inflação, né? Que obviamente de juros, né? E uma segunda derivada, crescimento mundial, claro. Logo agora que, assim, nos últimos meses, né, que o preço do petróleo estava arrefecendo um pouco depois de Covid, de conflito Rússia e Ucrânia, então agora que estava finalmente arrefecendo um pouco os preços, aí veio mais esse conflito para poder levar talvez os preços para cima novamente, né? Então, realmente, como você comentou, agora é esperar para ver o que vai acontecer, porque ninguém sabe, né, a complexidade, o quanto tempo esse conflito vai se estender ainda, então só o futuro dirá como que isso vai impactar aqui. E a gente traz as treasuries, né? Então, a treasury é sempre volátil, né? O mês não foi diferente, né? Então, por um lado, a gente tem a questão de desafio fiscal, né, americano, que os déficits fiscais aí cada vez maiores, né? Os downgrades que nós já comentamos em outros podcasts aqui. A gente tem a questão, obviamente, da desinflação, que ela já vem acontecendo, né? Gradual, como você mesmo falou agora. Mas quando tem um evento como esse, a Treasury é o refúgio dos investidores, né? Então a gente viu alguns momentos que a Treasury ela teve uma descompressão, né? Então os investidores buscaram, as taxas tiveram uma descompressão, né? Os investidores buscaram esse ativo que é visto ainda como o mais seguro que existe aí dos investidores globais, né? Então, a gente viu isso ao longo do mês e mais recentemente, quando veio os dados fracos lá do mercado de trabalho norte-americano, mais uma vez, né? Um fechamento importante das taxas. Então, a gente está vivendo isso, provavelmente, agora a expectativa, essa narrativa, ela vai e vem toda hora, né? É o higher for longer, e toda essa questão aí também de aversão a risco agora, mas ainda que se acomodem num patamar estruturalmente mais elevado, me parece que a gente está no final do movimento de alta, né? Se não já foi a última,
mas com essa volatilidade aí de preço de commodities, vis-a-vis aversão a risco. Então foi um mês bastante volátil para as treasuries, por isso que a gente pontuou aqui as curvas tanto a 10 anos como as mais longas, né? Mais longas são questões mais estruturais, a mais curta de 2 anos está ali, a gente vê ela mais empinada, que é a questão da inflação, né? Pega mais inflação de curto prazo, mas enfim, são os ativos aqui ainda mais seguros do mundo e refúgios em momentos como esse, quando estoura um conflito como esse, né? E nessa resenha, né, Thaís, a gente buscou trazer uma informação que a gente sempre recebe uma pergunta, né? Como o nosso fundo, o Trígono Pulsar, também investe em ativos offshore, né? Ele pode investir aí em dívida latino-americana em dólar fazendo hedge. Uma pergunta que a gente muito recebe dos nossos investidores qual vai ser a dificuldade dessas empresas e bancos, né, enrolarem essa dívida? Porque a gente está num ambiente de treasury alta, né, que a gente não via há muitos anos, né? E essas empresas vão ter dificuldade, né, de enrolar essa dívida. Então a gente falou, peraí, na próxima resenha vamos organizar um material mostrando dados, né, para mostrar, a gente mostra a América Latina, que nos interessa mais, mas vamos mostrar também emergentes como um todo, né? Se é algo preocupante, se é algo administrável. Então a gente trouxe aqui alguns gráficos que eu acho que ilustra bem isso, né? Então, Thaís, nesse primeiro aqui que a gente mostra mais global, que conclusão que você pode dividir aqui com os nossos investidores sobre o vencimento de dívida corporativa emergente? Não, claro, Marcelo, eu acho que aqui a gente consegue ver nesse gráfico que tem vencimentos materiais, né, em 2024, 2025, eu acho que 2023 já está menos pesado, né? Claro, a gente está no último trimestre do ano. E principalmente, né, a Ásia está com os maiores vencimentos nesses 2 anos, aí nesses próximos 2 anos. Os emissores latino-americanos, eles aparecem na menor faixa ali, né? Então aqui o nosso universo seriam o azul mais clarinho aí, que é um universo de dívida menor do que países asiáticos. E também, né, pode ser muito porque esses emissores asiáticos podem estar esperando essa treasury cair um pouco mais lá fora para poder financiar essa dívida. Acho que pode ser uma explicação possível do porquê a Ásia aparece mais em evidência aí do que outros latino-americanos que têm acesso também ao mercado local de dívida, né? Que é mais desenvolvido do que lá, por exemplo. Então, acho que isso pode ser um motivo por quê. Os países asiáticos, China principalmente, cresceram muito também com dívida, né? Alguns setores lá, como o setor de real estate, setores industriais, né? Construção, setores que cresceram muito com base nessas emissões, né? Setores que, inclusive, estão muito pressionados nos tempos recentes, tiveram muito pressionados, né, em seus papéis. Agora, sem dúvida, você tocou num ponto muito importante, que a partir do segundo trimestre do ano que vem, as treasuries devem começar, o Fed Fund Rate, né, as taxas nos Estados Unidos devem começar a cair, né? E sem dúvida, isso para o mercado de emissão internacional é bastante favorável, né? Então, por mais que tenha ali um desafio maior para o mercado asiático, em termos de emissão, quantidade de dívida para vencer e rolar, vão encontrar um ambiente de começar a cair as taxas e vai ser mais favorável, sem dúvida alguma. E o gráfico seguinte, Thaís, aqui de emissões, né? E a gente calculou aqui, combinamos 2 gráficos aí e vimos, calculamos aqui as emissões de 2023, já contando aqui com as estimativas do JP Morgan, né? E comparando com os vencimentos que ainda tem no restante do ano de 2023 com os de 2024, a gente vê bem essa questão que não é uniforme globalmente, né? Então, por exemplo, na América Latina, esse é um ano fraco de emissões, né? Vai emitir 41 bilhões, os corporativos latino-americanos vão emitir em 2023 41 bilhões de dólares. Poxa, parece um número grande, mas não é, né? Se a gente voltar alguns anos, esse número já foi 80. Por quê? Porque as petroleiras, voltamos ao tema do petróleo, da região, como Pemex, Petrobras, Ecopetrol, a colombiana, emitiam muito, elas faziam muito capex, muito investimento, e isso já não é verdade, né? Então esse número já foi o dobro, né? Então 2023 foi um ano muito fraco de emissão, treasury alto, né? Pouco capex das companhias, quem pôde evitar não emitiu, né? Então, mesmo com um ano ruim,
esse ano de volume de emissões, né, ruim nesse sentido, o que foi emitido cobre 123% dos vencimentos. Então, assim, é uma situação bastante confortável. Quando a gente olha a Ásia, 51%. É um desafio muito maior. Lá tem muita dívida. Anualmente foi sendo emitido muita dívida. A situação de Ásia chegou nesse ponto ao longo de muitos anos, de muita emissão de dívida, né? Então, é um desafio maior. E Marcelo, é o que a gente sempre fala aí, né? Você comentou a pergunta que a gente tem recebido dos investidores, se as empresas vão ser capazes de refinanciar. Bons emissores, muito provavelmente, vão ser capazes de refinanciar sem problemas, né? É o que a gente sempre fala. E aí volta a nossa análise fundamentalista aqui, quando a gente analisa as empresas que a gente investe, né? Empresas boas, que têm acesso ao mercado de capitais, tanto local quanto global, que têm capacidade de geração de caixa, elas vão conseguir refinanciar essa dívida, muito provavelmente sem dificuldades, né? E claro que empresas que têm uma situação mais complicada, que estão mais vulneráveis, vão ter mais dificuldades. Então, acho que a resposta é sim, dependendo de qual empresa a gente está falando, né? Exatamente. E aqui sempre as métricas são do mercado internacional de dívida. Sim. A gente nunca pode esquecer que existem outras fontes de financiamento, né? Existe o mercado local, existe o mercado bancário, bilateral, existem os multilaterais. No caso da Ásia, China, a gente sabe que tem os bancos do governo, né? Que são muito ativos, enfim. Existem inúmeras outras formas de se refinanciar, não apenas bonds, né? E aí, vamos olhar com lupa um pouquinho mais a América Latina, né? E aí tem dois atores principais, né, Thaís, que a gente sabe, né? Que são os maiores mercados, né? Então, se a gente pegar os vencimentos de América Latina e olhar a pizza, né? Os emissores, bancos e empresas mexicanos serão 39% dos vencimentos dos próximos anos e os brasileiros 27%. São as duas maiores economias da região, né? Exatamente. Plenamente se esperar, são os países que mais participam do índice, né? Do SEMB, JP Morgan, da América Latina, seguidos aí do Chile com 14%, Colômbia com 7%, Peru com 5% e depois todos os outros países com 8% apenas. Então, realmente de se esperar. A gente vê que pelos números, os vencimentos ali 26%, o que a gente mostrou em percentual, né, de cobertura no slide anterior, 26 bi de vencimentos em 2024 na região inteira, 35 bi em 2025, 42 bi em 2026, aí os juros já devem estar as treasuries, né, em outro patamar, e no ano ruim, como foi 2023, 41 bi emitidos. Então a gente não espera dificuldade para os países latino-americanos os emissores de países latino-americanos refinanciarem suas dívidas, né? E Marcelo, dá para bem ver no gráfico, né? Como é proporcional, assim, né? Não existe nenhum país que destoa, né? Quando a gente vê as barras de cada um dos anos. Então, todo mundo tem ali um share mais ou menos igual. A partir de 2027, tem todo mundo um share mais ou menos igual. Então, dá para ver que todos os países da região estão bem alongados nas dívidas corporativas. Exatamente. Né? Eu acho que tem um comentário interessante também, né? Alguém pode falar, poxa, mas o México participa muito mais da pizza do que o Brasil, né? Sim, eu acho que a gente pode citar aqui o mercado local brasileiro, né, ele é muito maior do que o mexicano, né? Então, os dois participam do mercado, seus mercados respectivos, mercados locais e internacional, mas o mercado local brasileiro é muito maior do que o mercado local mexicano, né? Por isso tem muita empresa brasileira que exatamente, tem muita empresa brasileira que poderia estar emitindo fora e ainda não foi, né? Prefere esperar e emitir localmente, né? Então, ou que não faz sentido ter uma dívida em dólar, ou porque o hedging encarece, ou que ela não quer ter. Eu acho que sempre vale a pena, a minha opinião pessoal, para a empresa que comporte na estrutura de capital uma emissão externa, até porque ela abre uma diversificação, abre uma possibilidade, né? Acaba sendo conhecida pelo investidor internacional. Eu acho que tem inúmeras vantagens em não só ficar olhando o custo, né? Se restringir a isso, mas enfim, acho que a diferença principal isso não é só apenas grau de investimento, que você tem países como o Chile, por exemplo, se fosse apenas por grau de investimento, ele teria que ser muito o maior da pizza, mas não é verdade, né? Ela tem muito menos empresa, uma economia muito menor do que as outras, né? Sim.
E a gente tem que falar também de taxa de default, né, Thaís? Quando a gente fala de dívida corporativa emergente, né? O que você pode falar pra gente do que esperar, né? Não, eu acho que os anos, né, 2021, 2022, aí teve essa subida de juros, né, importante. Então a gente vê, por exemplo, regiões como Ásia e Europa sofreram um pouco mais, né, com inadimplência em 2022. Acho que o impacto inicial de guerra foi muito, né, importante para a Europa, por exemplo. Então, a gente vê ali, né, aquele número de 2022 de 32%, a taxa de default, que é bastante relevante, que já tende a normalizar para esse ano, né? Agora, quando a gente vai para a América Latina, é um pouco diferente. 2022 foi um pouco menos pior. Esse ano está sendo um pouco pior para esses emissores. Acho que muito por conta de inflação prolongada por mais tempo, taxa de juros, né, cresceu muito no Brasil do ano passado para esse ano, então acho que tem mais emissores sofrendo aí, mas acho que o que importa é que 2024 tende a ser melhor para todo mundo, né? Acho que as expectativas aí é para todas essas regiões emergentes vão ter taxas de inadimplência melhores do que nos últimos 2 anos. Então, acho que essa é a mensagem que fica, com a expectativa de treasuries caindo, como você comentou, expectativa de inflação arrefecendo também. Então, acho que para 2024 as perspectivas são melhores. São melhores. E na América Latina, se alguém ainda achar que o 5,6% é um número alto, aqui sempre medido por bonds, né, pelo mercado externo, né? Se a gente olhar passado, né, 2016 já foi 9,2%, né, que foi a época de Lava Jato, né, foi um número muito mais alto, né? E o 5,6% ali tem, nos forecasts, né, tem ali um peso de Argentina, né? Eu ia comentar distressed, mas isso é um outro ponto. Porque ali, obviamente, ainda vão ter alguns casos que quando fazem esses distressed exchanges de papéis, né, é entregar o não prometido para o investidor, e isso é um default para as agências de rating, então entram na estatística, né? Deve ter algum caso ainda de instituição financeira não bancária na região, né? Tem uma ou outra empresa de telecomunicações mais estressada no mercado internacional também. Então tem alguns casos esporádicos que devem pesar ainda em América Latina, tá? Então, mas é um número que já melhora bastante em relação a 2023, um ambiente bem melhor, como você bem falou, principalmente por juros, né? E aí vamos entrar no nosso mercado, né? Nosso mercado de crédito local, né? E depois a gente entra no nosso fundo. Então, o que a gente viu em outubro foi uma continuidade dos outros meses, né? A gente viu fechamento de spread na grande maioria dos papéis, né? A gente viu um mercado primário ativo, né? Um pouco mais forte até do que o mês anterior, né? Do que setembro. A gente trouxe aqui alguns dados, né? De operações finalizadas no mês, foram 225 contra 192. Marcelo, acho que é importante também pontuar que talvez esse mês de outubro, talvez esse começo do mês, né, como novembro tem feriado aí, talvez muitas empresas aproveitaram essa janela para poder emitir antes do final do ano, né? Acho que chega mais novembro, dezembro, às vezes a empresa vai segurar para não finalizar o ano muito endividada, algo desse tipo. Então, talvez outubro seja a última janela aí que muitas empresas aproveitam para poder emitir, né? À medida que vai chegando ao final do ano, essa liquidez realmente a liquidez vai diminuindo, tanto de secundária quanto de emissões primárias, é normal mesmo. E em volume também, de operações finalizadas, 144 bi contra 120 no mês anterior. Então foi um mês forte. E a gente destacou aqui algumas, né, que a gente achou interessante mostrar para vocês, né? Ficou material aí disponível. A B3, por exemplo, né, a bolsa emitiu aí 2,5 bi, né? Foi bastante demandada, né? De uma taxa teto aí de CDI mais 1,35, fechou 30 bases a taxa final. A ISA CETEP saiu aí com 2 séries, né, 10 e 15 anos, essa é uma debênture em mercado incentivado, né? Energisa saiu com 3 séries, né, de debênture, todas, né, séries incentivadas. A IMC, né, International Mills, aí para quem atua no segmento high yield, não é o nosso caso, né? Uma emissão um pouco mais high yield aí, emitiu aí a CDI mais 4,20, né? A Unipar Cabocloro, né? Empresa do setor químico, emitiu uma série única aí, a CDI mais 2,05. Então teve várias emissões. A Egea, né? Saiu inclusive com uma incentivada pré-fixada, né? Uma das séries, né? A Prolagos,
né? Saiu com uma debênture. Os bancos de montadora, né? Continuaram esse processo de emissão. As taxas fecham muito, né? Eu acho que pode fazer sentido aí eventualmente para os fundos mais líquidos de crédito, né, com um duration menor. Eu acho que os níveis que chegam para um fundo como o nosso já não agregam muito, né? Se a gente vê ali elevada qualidade de crédito, claro, o Banco Volks, mas LF 2 anos, saiu a CDI mais 0,90, né? Então a gente vê já os spreads em alguns papéis já fechando bastante, né? Então esse comentário que a gente colocou na nossa resenha, por exemplo, hoje já não é raro a gente ver alguns papéis, alguns emissores com níveis de prêmio já pré-americanas, né? E light, né? Ou seja, o mercado já fechou bastante, né? Sim. E falando do Pulsar, né? A gente está aí com 44 milhões praticamente no encerramento do mês, né? Foi um mês de 94% CDI de performance. A gente foi impactado pela marcação de 2 papéis, né? Um do setor de transporte e logística, um do setor químico, que a gente acabou vendendo no final do mês, né? Então, uma empresa que a gente estava bastante preocupado com a situação dela, a gente tem uma oportunidade de venda e acabamos vendendo. Então, essa não vai nos impactar mais. Novembro deve ser limpo desse resultado, né? Limpo desse resultado já. Então, uma fotografia aqui do final do mês, né? Nossa carteira tem um carrego aí de CDI mais 1,60, né? Equivale a 113 do CDI, um duration de 2,6 anos e um rating médio de BR AA+, tá? A gente tem aí uma posição de caixa no fundo de 13%, né? Um nível de caixa que a gente acha confortável, né? Tanto para participar das emissões primárias quanto de oportunidade secundária, né? Com fundo D30, é um nível de caixa que a gente acha bastante confortável para o cenário atual. E concentração por setor, não teve grandes alterações, né? A gente diminuiu um pouco os bancários de montadoras, que a gente prefiro diminuir posição nesses bancos que a gente acha que já fechou muitos spreads, né? E então diminuiu um pouquinho a exposição ao setor financeiro, mas não por conta de risco de crédito, mas por conta do nível, né? A gente sempre procura ver essas duas coisas, né? Risco de crédito e nível das taxas, né? Uma coisa que a gente olha bastante, valor relativo aqui na Trigo, nas posições, né? Então a energia elétrica continua sendo o nosso principal setor, né? Por volta aí de 16%. Né? Seguido por saneamento aí com 13%, estou falando arredondado os números, financeiro 10%, locação de veículo aí por volta de 8% e transporte e logística também quase 8%. Então a carteira está diversificada, né? Com 80, a gente tem por volta de 80 papéis na carteira e a gente segue aí agradecendo a confiança dos investidores, né, e crescendo pouco a pouco o nosso fundo. Sim, com certeza. E buscando diversificação na carteira, né, sem perder a qualidade de crédito que a gente tem aí, né, dos créditos high grade. E em relação às emissões, nós não entramos em todas, né, nós sempre avaliamos justamente esses 2 fatores, né, o risco de crédito, quando a gente vê os fundamentos fortes, robustos, e também o nível, a atratividade das taxas e duration da operação, né, então e aí tomamos decisões, né? Não é comum a gente ir para comitê aprovar o crédito, né? Deixar o crédito aprovado, mas não entrar na emissão, né? Então isso é legal de pontuar com os nossos investidores. Então acho que é isso, Thaís. Não sei se você tem alguma consideração final a fazer. Não, só isso. Acho que o mês de novembro ainda promete algumas emoções, né? Não sei, acho que tem muita coisa ainda para acontecer até o final do ano, mas a gente tem aí um cenário que tende a ser melhor também para o ano que vem. Então vamos aguardar para ver. É isso. Agradecemos a todos a confiança mais uma vez. Para quem ainda não nos segue nas redes sociais, por favor, o façam. Vocês vão ter todos os nossos conteúdos aí de primeira mão. E também curtir, também seguir a nossa página, né, da Trigo no YouTube também, que a gente tem muito conteúdo interessante para vocês também. É isso aí. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.